5 coisas que estão dificultando a sua recuperação ou prejudicando a sua recuperação muscular. Ficou intrigado? Ficou curioso? Então assista o vídeo porque a quinta dica é muito top. Assista o vídeo todo porque hoje o vídeo tá top demais. Valeu, falou, fui! Fala galera do Médio Musculação, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Jorge, estudante de medicina da 8ª fase, e é um prazer estar aqui falando com vocês novamente. Antes de tudo, pessoal, avisos importantes. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, curta e siga a gente lá no Instagram que está aqui embaixo. Lá eu tiro dúvidas no direct e coloco conteúdo novo para vocês também estar assistindo ou até mesmo estudando, que eu coloco escrito e tudo mais. Beleza? Tamo junto e bora pro vídeo sem enrolação. Pessoal, hoje eu vim falar sobre 5 pontos importantes que estão dificultando a sua recuperação muscular. Então é importantíssimo que você ouça os 5 pontos. Pessoal, o primeiro ponto é a questão da alimentação, a contagem de macronutrientes. Não dá para iniciar um vídeo sobre recuperação muscular não falando sobre alimentação. Não tem como eu falar, né? É preciso falar na alimentação. Não adianta, pessoal, você estar lá treinando para burro e não estar fornecendo nutrientes. Os nutrientes são essenciais para a reconstrução a nível muscular. E o que eu preciso para isso? Eu já deixei aqui vários vídeos falando sobre como calcular seus macronutrientes, quais macronutrientes utilizar em determinado momento do dia, ou seja, quais macronutrientes que eu utilizo, no caso, para pré-treino, pós-treino, enfim. Mas eu vou deixar aqui uma forma mais resumida para vocês, tá? É interessantíssimo que antes do treino e pós-treino você forneça a maior quantidade de calorias para o seu corpo. E o que está inserido nessas calorias? Carboidratos e proteínas. Deixe a gordura de fora nesse momento. Por quê? Porque as gorduras dificultam a absorção desses outros macronutrientes. Ela lentifica a absorção e não é interessante. Então, antes do treino, faça o uso de um carboidrato de baixo índice glicêmico, médio índice glicêmico e uma proteína. E pós-treino, um carbo de alto índice glicêmico e uma proteína também. O porquê disso você pode estar assistindo no vídeo que eu falo sobre macronutrientes. O porquê que é interessante o uso de um carbo de alto índice glicêmico pós-treino e de um baixo índice glicêmico pré-treino. E no vídeo eu explico muito bem isso. Então assistam lá, que está aqui nos vídeos aí. E por que a maior quantidade de nutrientes a gente vai fornecer nesse momento? Porque é nesse momento que o corpo está mais ávido por nutrientes, tanto no pré-treino quanto pós-treino, ok? Então você vai fornecer a maior quantidade de calorias contida nesses macronutrientes nesse momento, beleza? E isso é fundamental para a sua recuperação muscular. Ah, mas o pré-treino não vai recuperar uma massa muscular. Pré-treino tem forte influência na manutenção do seu corpo para o exercício, pré-exercício. Então vai fornecer nutrientes que de certa forma vai ser importante para o quê? Recuperação muscular. Ou seja, uma alimentação pré-treino adequada vai sim ter um efeito como recuperador muscular. Então, faça um pré-treino de qualidade e um pós-treino de qualidade, com os macronutrientes que eu citei a vocês. Então é importante que vocês vejam os vídeos passados também, para vocês entenderem mais um pouco, ok? E claro, pessoal, a alimentação é fundamental, porque a gente está fornecendo ao nosso corpo nutrientes que são fundamentais para a sua construção. A proteína é fundamental para a construção de massa muscular, para a síntese proteica. O carboidrato em si, ele vai refazer as quantidades de glicogênio muscular, ele vai refazer, ou seja, você gastou aquele glicogênio muscular durante o treino, ele vai estar refazendo, vai ser como uma bateria para o seu músculo em si. E a gordura também vai ser muito importante. Por isso que eu até cito a questão da gordura em outros vídeos, porque a gordura, pessoal, ela é importante na questão hormonal, formação de hormônios e tudo mais, né? E não só questão de nível hormonal, mas mielinização de neurônios, enfim, ela tem grande influência nisso. Então, os macronutrientes, a contagem alimentar é fundamental para uma recuperação muscular adequada. Então, preste atenção como está sendo feito o seu pré-treino, pós-treino, né? Calcule os seus gastos diários, né? E é em cima dos gastos diários que você vai saber qual a quantidade interessante que você vai utilizar durante o seu dia. Como eu falei anteriormente, é no pré-treino e no pós-treino que você vai colocar a maior quantidade de nutrientes, a maior quantidade de calorias. Mas durante o seu dia, você vai deixar o mais uniforme possível a contagem de macronutrientes. Por exemplo, se você utilizou 15 gramas de proteína num lanche da manhã, coloque 15 gramas de proteína num lanche da tarde.
manter ele uniforme esse dia alimentar. Mas você só vai conseguir isso se você calcular os seus gastos diários, com taxa metabólica basal, seus gastos com atividade de exercício, seus gastos com as suas atividades laborais, né, às vezes trabalho, braçal, até o sedentário também gasta uma certa quantidade de energia. Então, calculando isso para você ter um maior controle de quanto você gasta durante o seu dia, de quanto você precisa, tanto para hipertrofia quanto para perda de gordura. O segundo ponto, pessoal, que está dificultando a sua recuperação muscular é o sono. Fundamental, pessoal. Não tem como eu falar de recuperação muscular e não falar na questão de sono. O sono é fundamental a nível hormonal, a nível metabólico, a nível também de reconstrução de tecidos, a nível imunológico. Nossa, eu poderia ficar a noite inteira aqui falando sobre a questão do sono. Pessoal, o sono em si, como eu falei anteriormente, ele é importante a nível hormonal, porque ele aumenta os níveis de testosterona, aumenta os níveis de GH, é fundamental para gerar uma sensibilidade à insulina, ou seja, uma insulina sensível responde bem aos estímulos de glicose alta durante o sangue, estoca melhor a glicose nos tecidos, no caso, né? E também a insulina é fundamental na síntese proteica. Então, a sensibilidade à insulina é interessante para a síntese proteica também. Então, a nível hormonal, um sono adequado é top para a questão hormonal. Segundo ponto é a nível metabólico. O segundo ponto é a nível de tecidos. Durante o sono, o seu corpo vai estar lá trabalhando para gerar uma melhor qualidade de recuperação para o seu próximo dia, né? Então o seu músculo vai sofrer vários reparos. Claro que depois do dia de treino, o seu corpo já vai estar trabalhando na recuperação do seu músculo, isso é óbvio. Mas durante o sono isso acontece com maior intensidade, porque o corpo está lá em stand-by. É ali que mais glicogênio muscular vai ser criado, é ali que ocorre maior reparo de fibras musculares, é ali que os tendões e ligamentos também vão ser bem regenerados, porque a gente só pensa a nível muscular, mas os tendões e ligamentos também são regenerados durante o período de sono, não é só questão de nível muscular, tá? Porque os tendões e ligamentos também sofrem danos, ok? A nível imunológico, porque pensa comigo, se o seu sistema imunológico estiver deficitário, você vai ter queda na imunidade, e queda na imunidade está associada ao quê? Está associada também a uma baixa hipertrofia, diretamente e indiretamente. Diretamente por conta que a gente sabe que a hipertrofia muscular nada mais é que uma inflamação naquele tecido muscular, no caso, né? E nas inflamações em gerais, é preciso de citocinas. Mediadores inflamatórios vão até aquela região para gerar uma regeneração tecidual, né? Então, se o seu sistema imunológico estiver com algum problema, estiver deprimido, esse ponto já vai estar com problema. Esse ponto de regeneração muscular vai estar com problema. Além disso, indiretamente também afeta a recuperação muscular. Sabe por quê, pessoal? Porque quando nosso sistema imunológico está mais baixo, a gente corre mais riscos de ser infectados por patógenos bobos, né? Um resfriado, um herpes, uma candidíase. Pessoal, são pequenos micro-organismos que geralmente não afetam a gente. A gente consegue lidar muito bem, mas um resfriado, por exemplo, já prejudica a nossa performance durante o treino. Pode até, inclusive, tirar a gente durante o treino. E isso prejudica a nossa regeneração muscular. Cuide da questão do seu sono. Olha como o seu sono é importante. E eu poderia citar mais exemplos, pessoal. Um sono que não está de qualidade, o que acontece? Os níveis de testosterona caem. Testosterona está associado ao quê? Síntese proteica. GH cai. Está associado também ao que? A síntese proteica, a construção de massa. A insulina fica mais resistente, ou seja, vai ter maior dificuldade para levar essa glicose para dentro da célula. Maior risco de diabetes mellitus tipo 2. Não é só questão de ganho de peso, não é só questão de perda de gordura, é questão de saúde. Aumenta os níveis de cortisol. Cortisol elevado, pessoal, está associado ao quê? Catabolismo proteico, deposição de gorduras. Então entende como a questão do sono é importante. Eu acho que a questão do sono é mais importante ainda que todos esses pontos que eu vou citar aqui hoje. Ok? Tome cuidado com o seu sono, porque o seu sono está ligado à sua recuperação muscular. É durante o sono que a maior quantidade ou a melhor qualidade de recuperação muscular acontece. Tome cuidado com isso. O terceiro ponto, pessoal, que eu vou citar para vocês é o treino. Sim, pessoal, você que fica treinando 5 dias por semana, você que treina peito segunda, terça, quarta, quinta e sexta, toma cuidado.
Você que treina aí panturrilha todo dia, abdominal todo dia. Cara, abdominal é algo muito comum. Velho, abdominal é algo muito comum do pessoal treinar todo dia. Não faça isso, pessoal. Abdominal é um músculo como todos os outros. Né? O músculo sóleo é um músculo como todos os outros. Então não treina todo dia. Não adianta. Você tem que entender que um grupamento muscular precisa de pelo menos 48 horas de descanso. E além disso, se o seu músculo não recuperar em 48 horas, você está sentindo aquela dor muito forte, aquela dor intensa de que o treino foi muito intenso, você precisa de mais tempo de descanso. Portanto, não faça o famoso overtraining. Não treine demasiadamente, ok? Faça de maneira adequada o seu treino. Divida bem o seu treino. Treinei segunda peito, vou treinar quinta? Pode treinar quinta, desde que você não sinta aquela dor intensa de um treino bem feito. Você não sente o seu músculo exaurido. Claro, pessoal, que um desconforto bobo, coisas do tipo, acontece depois de um treino. Mesmo que depois de alguns dias você vai sentir ainda, mais de 48 horas. Mas você sabe diferenciar quando aquela dor é de um treino intenso, exaurido, que o seu músculo ainda está exaurido, para uma dor normal, assim, né? Um desconforto normal. Então saiba diferenciar isso. Evite o overtraining, porque o overtraining prejudica a sua recuperação muscular. É a mesma coisa, você está construindo um muro, fez uma fileira de tijolos e tudo mais, vai lá, derruba e tem que fazer tudo de novo. É a mesma coisa, pessoal. Porque à medida que o seu corpo está recuperando daquela lesão, daquele dano, você vai lá e gera mais dano em cima de algo que está sendo construído. Aquilo ali vai ser quebrado e vai ser construído algo novo. E esse vício pode estar acontecendo de maneira demasiada e você vai só construir e quebrar. E não vai gerar um aumento da massa muscular. Então tome cuidado com a questão do overtraining, ok? Saiba periodizar o seu treinamento. Não treine panturrilha todo dia. Não treine abdominal todo dia, pessoal. Pelo amor de Deus, não vai treinar o abdômen todo dia. Isso não vai aumentar a sua hipertrofia. Não vai. Corre inclusive o risco de você perder mais músculo naquela região, de tanto que você está estimulando aquela região. Tome cuidado. O quarto ponto, pessoal, é aeróbicos, né? Pessoal, não tem como você pensar em uma hipertrofia de qualidade, enfim, um ganho de peso legal, naturalmente. O quarto ponto, pessoal, é aeróbicos. Por que eu estou falando dos aeróbicos, né? Os aeróbicos são interessantes sim para perda de gordura, para a questão cardiovascular, mas eles têm que ser bem trabalhados em um período certo para serem colocados. O ideal é longe do treino. Então, se você não vai treinar naquele dia, coloca um aeróbico, né? Ou até mesmo diminuir a intensidade de aeróbico. Se você quer ganho de massa magra, não vai ficar fazendo aeróbico todo dia, né? Faz pelo menos no máximo 2 vezes por semana. Faz um HIIT, por exemplo. Não precisa fazer uma caminhada ou algo de 40 minutos que não faz sentido nenhum. O aeróbico pode sim prejudicar a recuperação muscular? Sim. Por quê? Porque o aeróbico ele recruta nutrientes, né? Ele vai precisar de nutrientes para fazer aquele trabalho. Então, esses nutrientes que poderiam estar sendo levados para o seu músculo estar lá fazendo as suas funções, está sendo levado, ou até mesmo para a recuperação do seu músculo, como é o intuito do vídeo, está sendo usado para o trabalho aeróbico. Então, tome muito cuidado com os aeróbicos, ok? Saiba manejar eles, né? Se você vai treinar hoje, deixa o aeróbico para um dia que você não vai treinar. Se você está fazendo 5 dias aeróbicos junto com a hipertrofia, um exercício resistido, faz 2 vezes se o seu objetivo é ganho de massa magra. 2 vezes, 1 vez, ok? Por semana. Saiba trabalhar com isso. Não fique treinando aeróbico todo dia, porque aí já vai entrar no overtraining também. Beleza? Saiba periodizar, porque esse aeróbico pode sim dificultar a sua recuperação muscular. Não só a nível de nutrientes, mas a nível também de overtraining, ok? O quinto ponto que eu venho deixar para vocês é os efeitos do cortisol. Pessoal, hoje no mundo, a gente vê que a globalização, o aumento das atividades diárias da população em si é notório, né? A gente precisa desempenhar o máximo de funções em pouco tempo e de maneira satisfatória, né? Quando isso não ocorre, a gente se sente cobrado, às vezes até mesmo a gente é cobrado por isso, né? Então a gente precisa ser ágil e precisa também trabalhar em como lidar com as situações de maneira mais adequada possível. E aí que mora um grande problema disso tudo, ok? O cortisol, pessoal, hoje é um dos grandes males da humanidade em si, porque ele está fortemente associado à depressão, à obesidade, enfim, a cânceres também.
Então, não que o cortisol seja algo que causa câncer e tudo mais, porque a gente secreta cortisol sim, de maneira basal, tá, pessoal? Então, o nível de cortisol no nosso sangue, ele é benéfico para o nosso corpo, para diversas funções do nosso corpo, manter o nosso corpo com uma imunidade adequada, enfim, ele é interessante. Mas aonde que entra o problema do cortisol? Quando ele sofre um desnível muito grande, ou seja, ele fica muito elevado. E o estresse está associado intimamente ao aumento do cortisol. O cortisol está associado a vários problemas. Um deles é a deposição de gorduras. Outro é a maior resistência insulínica. Mais glicose fica dentro do lúmen endotelial. Mais glicose fica nos lúmens dos vasos. E essa glicose ela é muito maléfica quando ela fica livre, porque ela favorece a formação de aterosclerose, que é a placa gordurosa dentro dos vasos. Ok? Além disso, pessoal, a gente já vê aqui dois problemas importantes: resistência insulínica, que pode levar a uma diabetes, e deposição de gordura. Outro ponto importante, pessoal, é que o cortisol está associado a um maior catabolismo proteico. E um maior catabolismo proteico, pessoal, reflete no que? Diminuição da massa magra, ou até mesmo dificulta nos seus ganhos de massa magra. Outro ponto importante é que o cortisol, pessoal, está associado a uma imunossupressão transitória. O que eu quero dizer com isso? Você já deve ter tomado corticoides, né? O corticoide nada mais é que um medicamento para diminuir o estado inflamatório do corpo. Por exemplo, você já deve ter tido uma alergia. Tomou o corticoide, a alergia diminuiu, ou até mesmo passou, saiu. Por quê? Porque o corticoide ele imunodeprime para fazer com que as células de defesa não ajam de maneira errada, não ajam de maneira desregulada. O corticoide faz isso, né? E isso é benéfico, e se o nosso corpo começar a atacar ele mesmo, ocorre destruição tecidual. Mas um cortisol aumentado a níveis drásticos, sem nenhum motivo ou sem precisar, é extremamente desvantajoso para o corpo. Vou falar aqui a nível de rendimento muscular, ou no caso, regeneração muscular. Você está lá construindo a sua massa muscular, cortisol aumenta. A gente sabe, como eu falei na questão do sono, que os mediadores inflamatórios, né, eles são importantes para a recuperação muscular. Se esse cortisol estiver aumentado, o que acontece? Os mediadores inflamatórios não vão atuar de maneira adequada, porque vai estar suprimindo esses mediadores inflamatórios. Vai estar imunodeprimido. É como se fosse um corticoide atuando. E com isso, o que acontece? Uma má recuperação muscular. Não vai vir células de mediadores inflamatórios de maneira adequada ou de qualidade para recuperar aquele músculo. Pessoal, eu poderia ficar falando aqui o dia inteiro sobre os efeitos do cortisol. Eu poderia ficar falando o dia inteiro. Só que eu quero deixar para vocês o seguinte: evite elevar os seus níveis de cortisol, evite ficar estressado. Eu sei que é muito difícil falar isso, né, pessoal? Porque às vezes a pessoa tem um problema familiar, às vezes a pessoa tem uma questão de saúde, às vezes a pessoa é ansiosa. Mas evite, pessoal, o máximo que você puder ficar estressado. Não só pela questão de ganho de massa magra, a questão também de perda de gordura, ou no caso como é o vídeo, recuperação muscular. Mas algo muito importante que hipertrofia e perda de gordura é a questão de saúde. Os cânceres, muitos dos cânceres estão associados a um nível de estresse alto. Portanto, pessoal, crie medidas para diminuir esse estresse, diminuir esse cortisol. Se você está tendo algum problema de relacionamento, converse com a pessoa. Se você está tendo algum problema na sua empresa, converse com o seu chefe. Se você está tendo algum problema financeiro, pare de gastar à toa. Se você está tendo algum problema interno, questão de ansiedade, enfim, busque um psicólogo, um psiquiatra, busque ajuda, ok? Mas não fique estressado o tempo inteiro. Se você está estressado com o seu emprego, reveja se é aquele emprego que você quer mesmo. Se você está treinando demais, pare um pouco, evite treinar demais. Às vezes a pessoa trabalha das 7 às 7, precisa de um tempo de descanso e está treinando 5 vezes por semana. Não é legal, ela precisa de um tempo para ela, um tempo de descanso, porque essas 5 idas na academia pode estar, no caso, associado a um nível elevado de cortisol, de estresse, porque ela precisa de um tempo de descanso. Nada adianta ela ir treinar 5 vezes por semana e o cortisol lá em cima. O que o cortisol faz? Ele aumenta o catabolismo proteico. Então a pessoa está construindo e está quebrando, está construindo e está quebrando. E além disso, está construindo, quebrando e depositando gordura, porque o cortisol está associado ao quê? Sim, está associado à deposição de gordura. Então, cuide dos seus níveis de cortisol, procure ajuda. Se você está tendo algum problema que está elevando os seus níveis de estresse, busque, pessoal,
resolver a gênese desse problema. Porque resolvendo seus problemas, os níveis de cortisol diminuem, o seu estresse diminui, e com isso a sua recuperação muscular vai ser muito mais vantajosa. Mas mais do que recuperação muscular e perda de gordura, a sua saúde vai dizer obrigado. Então, pessoal, cuide dos seus níveis de cortisol. Mantenha eles basais, que são adequados para o seu corpo. Beleza? Então são essas as 5 dicas que estão associadas a uma melhor recuperação muscular. Curtiu? Gostou? Deixa aí nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também, porque eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês. Deixa aí nos comentários também, pessoal, críticas, sugestões para o canal também, sugestões de vídeo. E se você achou algo interessante, algo que você deva compartilhar comigo, compartilhar com todos no caso, deixa aí também, beleza? É isso então, pessoal. Valeu, falou, Deus os abençoe e fui!